A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento. Quero deixar uma palavra nesse dia para a tua meditação. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9, que diz assim: Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias virei a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despive-vos e ponde-vos nua, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa aqui é a Tua palavra. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações, para que possamos entender e compreender a Tua vontade nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estava meditando nessa palavra e ela falou muito forte ao meu coração, a qual Deus, Ele usa o profeta Isaías numa época, irmãos, a qual Deus estava atentando o povo a buscar a presença de Deus. Porque no ano 586 a.C. viria uma tragédia, viria algo lastimável sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Deus. E anos antes, Deus, ele prediz essa ruína de Jerusalém através do profeta Isaías. E ele já deixou uma profecia para que as mulheres viessem buscar a presença de Deus. E ele diz assim: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Quando ele fala levantai-vos, ó mulheres, significa que as mulheres estavam deitadas, acomodadas, não estavam buscando a presença de Deus. E provavelmente as mulheres da época estavam acomodadas com a época política, com a situação política, né? Quem habitava em Jerusalém estava debaixo do reinado do rei Zedequias, no ano de 586. E era o rei Zedequias quem governava Judá nessa época, Jerusalém. Então o povo ele estava acomodado com a situação política na época, acreditando que o rei Zedequias iria resolver todos os seus problemas. Chegava em casa, havia comida farta na mesa, não faltava nada, estava tudo tranquilo. Então o povo já não buscava, o povo já não clamava, o povo já não se dedicava às coisas de Deus, estavam todos acomodados. E Isaías aqui ele estava profetizando sobre este tempo que viria no ano de 586. E aí a palavra do Senhor vai dizer que lá no livro de Jeremias 39, essa profecia de Isaías ela se cumpre. No ano 586 a profecia de Isaías se cumpriu. Anos após, essa profecia se cumpre. E a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele decide invadir Jerusalém. Por que ele decidiu invadir Jerusalém? Porque o rei Zedequias, que era o rei de Jerusalém, o rei de Judá, ele tinha um pacto com Nabucodonosor, ele tinha aliança com Nabucodonosor. Porém, ele quebra essa aliança e faz aliança com o Egito. Ele achou que, fazendo aliança com o Egito, Nabucodonosor nunca iria invadir Jerusalém, Nabucodonosor nunca iria vencê-lo. Então ele decide fazer essa aliança. Só que Zedequias, rei de Jerusalém, se esqueceu que quem levantou Nabucodonosor para habitar, para destituir nações e para conquistar foi Deus. Então, ao invés dele continuar com a aliança com Nabucodonosor, ele prefere quebrar a aliança e ir para o Egito. Olha o que Deus está falando conosco. Muitas das vezes Deus nos coloca numa posição, nós quebramos a aliança com o Senhor e fazemos aliança com o Egito. O Egito significa mundo, significa o mundo, significa as coisas a qual o mundo oferece. E a Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, irmãos, como a luz do mundo e o sal da terra. Não é para nós se contaminar com este mundo. Então Zedequias ele faz a aliança com o Egito, perde a aliança com Nabucodonosor, e Nabucodonosor durante 1 ano e 6 meses fica sitiado na porta de Jerusalém. Ele acampa lá praticamente, fica 1 ano e 6 meses com todos os príncipes, os generais das guardas, e eles acampam lá esperando Zedequias se render juntamente com o povo de Jerusalém. Só que as portas de Jerusalém ficam fechadas, ou seja, ninguém entra e ninguém sai.
Ninguém pode comprar, ninguém pode vender, não tem como comprar água, não tem como comprar alimento, não tem como fazer nada disso, né? Você come o que tem ali, você veste o que tem ali, acabou. E começou um processo lastimável, irmãos, um processo de canibalismo, onde as próprias mães comiam os próprios filhos, devoravam os próprios filhos. E quando o rei viu aquela situação, ele ficou empavorosa. Ele ficou desesperado, só que já era tarde demais. Deus havia também usado o profeta Jeremias para dizer para o rei Zedequias: olha, rei Zedequias, lá atrás Deus usou o profeta Isaías para dizer que viriam anos difíceis. E olha que Deus manda você se render a Nabucodonosor. E o rei Zedequias não deu a voz ao profeta, preferiu ouvir aqueles que estavam do seu lado, aqueles que não tinham nenhuma experiência com Deus, aqueles que não tinham pacto com Deus, aqueles que não davam ouvido à voz de Deus. E esse rei, ele ouviu a essas pessoas e ele perdeu a guerra. Então ele prende Jeremias no calabouço, Jeremias fica preso, mas Jeremias falou o que Deus mandou. Mesmo Jeremias sofrendo, mesmo Jeremias padecendo, mesmo Jeremias sendo jogado dentro do calabouço, Jeremias, ele continuou fiel ao Senhor. Irmãos, se Deus te chamou para guerrear, se Deus te chamou para ser profeta, se Deus te chamou para anunciar a palavra, tu vai passar perseguição, tu vai passar prova, tu vai passar dificuldade, mas olha, Deus, ele te dá a vitória, Deus, ele te dá o escape, Deus, ele te dá o livramento. Quando chegou o momento então de Nabucodonosor invadir os portões de Jerusalém, o rei Zedequias, ele fugiu. Então Nabucodonosor invadiu, né, Jerusalém, muita gente foi presa, foi levada em cativeiro, muita gente ali sofreu, nossa, passou dificuldade e foi levado cativo. Quando o rei ele foi fugir de Nabucodonosor, né, ali por alguns lugares subterrâneos que eles tinham ali escondido, ele foi fugir. Só que lá na frente o rei Nabucodonosor pegou ele. E olha que tristeza. Matou os 2 filhos dele e ainda furou os olhos do rei. Olha o preço do pecado, olha o preço da desobediência, né? Teve a morte dos teus filhos e teve também os seus olhos furados. A desobediência, irmãos, ela não vai atingir só a minha vida, ela vai atingir aqueles que estão ao meu redor também. Principalmente quando se é uma família. Principalmente quando você é a coluna da tua casa. Às vezes você acha que só você vai sofrer, não. Muitos sofrem também por conta da tua desobediência. No caso de Jerusalém, todo o povo sofreu por conta da desobediência de um rei. Milhares de pessoas sofreram por conta da desobediência de um rei. É o que diz no livro de Provérbios, né? Quando um rei, ele governa mal, todo o povo padece, né? Quando o povo não ora pela nação, todo o povo padece. E aqui Isaías, ele falava já de um tempo que era para o povo já começar a orar, para o povo começar a clamar, para o povo começar a buscar em favor também do governo, né? Porque se as mulheres tivessem se levantado para orar, se os homens tivessem se levantado para clamar, para buscar, para interceder, para lamentar, para chorar, Deus teria intervido de alguma forma, mas o povo estava acomodado. Sendo assim, Deus permitiu tal situação. Então tem situações da nossa vida que Deus vai permitir. Por quê? Porque a gente deixa de buscar, porque a gente deixa de clamar, porque a gente deixa de jejuar, a gente deixa de orar, a gente deixa de estar em propósito com Deus, a gente tira os olhos das coisas de Deus. Então o Senhor vai sim permitir situações vir na nossa vida pra gente acordar, acordar. Por isso que ele fala, mulheres, levantai-vos, mulheres, atentai-vos, mulheres. Elas estavam acomodadas. Então toda essa situação lastimável aconteceu. O povo foi levado cativo, ficaram 70 anos na Babilônia, em cativeiro. Os muros de Jerusalém foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, as relíquias que estavam dentro do templo, os tesouros do templo que era ofertado para o Senhor, foram levados para a Babilônia, ficou jogado lá. Irmãos, foi uma coisa terrível, uma coisa lastimável. Muita gente morreu, muita gente pereceu no meio do caminho. Mas houve um remanescente. Irmãos, Jeremias, por mais situação que ele passou, por mais dificuldade, por ver toda aquela tristeza, o povo sendo levado cativo, as coisas do templo, os utensílios do templo sendo levados para Jerusalém, aquilo doeu muito no coração dele. Eu creio que Jeremias chorou muito. Jeremias chorou demais. Mas a palavra do Senhor vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 39, que o rei Nabucodonosor, ele ordenou acerca de Jeremias. E Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, ele pediu para que colocassem os olhos em Jeremias, para que tirassem Jeremias ali do cárcere, né? E ele pediu também
para que levassem Jeremias dali, tirassem Jeremias dali. E tiraram Jeremias, e Jeremias voltou para sua casa, né? Jeremias voltou em segurança, não aconteceu nada com Jeremias. Olha que interessante. Jeremias, ele sofreu, irmãos, ele padeceu, ele ficou muito mal com a situação, com tudo o que aconteceu. Mas em nenhum momento ele desobedeceu ao Senhor, ele permaneceu fiel. E pela sua recompensa, por tudo que ele fez, Deus deu uma recompensa. Deus deu livramento para Jeremias. E Deus deu a sua liberdade. Então, irmãos, quando eu e você se desperta para buscar, quando eu e você se desperta para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para fazer a justiça de Deus, para agir corretamente, mesmo que tudo venha contra a sua vida, mas você está ali na posição, você está ali buscando, você está buscando a justiça, você está andando na sinceridade, na verdade do Senhor, mesmo que você seja oprimido, perseguido, mas você está na verdade do Senhor, você está na obediência, Deus, ele te dá livramento. No tempo difícil, na situação difícil, no dia mau, Deus te dá o livramento e a sua recompensa. Então Deus te diz hoje, desperta, desperta. E o alerta maior aqui é para as mulheres, hein? Porque os homens estavam na batalha, então quem ficava em casa, cuidando dos afazeres de casa, era a mulher. Então a mulher tinha que estar em oração, buscando na vigilância. E ele fala, levantai-vos mulheres, que estáis em repouso. Então, ou seja, levanta, desperta, vai orar, vai clamar, vai jejuar pelo teu esposo, pelo teu filho, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela nação, vai jejuar, vai orar, vai buscar, vai clamar, vai se colocar na posição, na presença de Deus, porque vai vir dias difíceis, mas se você estiver buscando, se você estiver clamando, Deus, ele vai te dar o escape, Deus, ele vai te dar livramento. Eu achei tão interessante que ele fala assim, que teve um momento em que teve algumas pessoas, né, as pessoas mais pobres que estavam ali na Babilônia, os mais pobres que estavam ali, eles deixaram aquelas pessoas lá e ainda deu vindima para aquelas pessoas cuidarem. E eu fiquei pensando, falei, nossa, algumas pessoas ainda ficou em Jerusalém, ainda ficou cultivando. Eu acredito que essas pessoas eram aquelas que estavam na posição. Eu acredito que aquelas pessoas eram aquelas pessoas que estavam buscando, que estavam clamando em Deus. Teve de tanta misericórdia que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, né, fosse misericordioso com essas pessoas e os deixou ali. E até deu campos para eles cultivarem as uvas. Gente, isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Então, Deus está falando, clama ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busca Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Faz a obra do Senhor, faz a vontade de Deus, se levanta do pó, da cinza, do monturo, ergue-te, resplandece-te, rio, porque este é o tempo a qual Deus tem nos chamado para uma grande obra. Mulheres, desperta, mulheres, ora pela tua casa, mulheres, ora pela tua família. E você diz assim, mas irmã Gisele, eu tô orando, tô buscando, então continua, persevera, não desista, não olha para a direita, não olha para a esquerda, o caminho é estreito, mas a vitória é grande. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para aquele que busca, para aquele que clama, para aquele que se coloca na posição. Deus tem vitória para aquele que não desiste no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio da luta. Irmãos, é assim mesmo. A nossa vida, Jesus disse que não seria fácil. O Senhor, ele passou por aflições, mas ele disse assim, eu venci o mundo e vós também há de vencer. Então esse é o tempo a qual o Senhor nos levanta para buscar a presença dele. Levanta, igreja, levanta para clamar, levanta para buscar. Esse é o tempo. Você que evangelizava, volte a evangelizar, porque vidas estão precisando ouvir uma palavra tua. Você que era um conselheiro, volte a aconselhar, porque pessoas estão precisando de você. Você que orava, volte a orar, porque joelhos dobrados são filhos de pé. Joelhos dobrados é igreja de pé. Você que participava do círculo de oração, volta a clamar, porque quando você estava clamando, vidas eram restauradas. Você que pregava a palavra de Deus, volte a pregar. Eu sei que talvez você foi machucado, foi ferido, mas não importa, sabe? Porque Jesus Cristo também foi machucado, foi ferido, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, cravos nas mãos e nos pés, chicotada, chibatada, sofreu, dilaceraram a sua pele. Ele sofreu, foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, com seu corpo ferido e machucado, teve sede, não deram água, deram vinagre, mas ele todavia não desistiu de mim e de você. Ele diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Então por que eu e você quer parar, quer desistir? Não é para parar, não é para desistir, é para continuar, é para perseverar.
Porque Ele vai dar a tua vitória. Ele ressuscitou ao terceiro dia. No dia do arrebatamento Ele vai nos levar. A gente vai ressuscitar. A gente vai ver a glória de Deus, a presença de Deus. Vamos ceiar com Jesus. Então se levanta. Se levanta. Não fique sendo vítima, mas se levanta. Sai do vitimismo, se levanta. Diga, eu vou me levantar. Senhor, me levanta. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Porque a graça do Senhor nos basta. Olha para todos aqueles apóstolos, discípulos que passaram situações difíceis por amor de mim e você. Olha o que Jesus fez por amor de mim e de você. Mas olha só a vitória deles, o galardão. O seu também está ali preparado. Mas se levanta. Se levanta. Essa é a mensagem de hoje. Se levanta em nome de Jesus. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia. Medite na palavra e deixa Deus falar com você mais e mais. O renovo de Deus vai descer sobre a tua vida. A cura, a libertação descerá sobre ti. A presença do Altíssimo estará sobre a tua vida. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia na presença de Jesus Cristo.